Boa noite, irmãos. Mais uma vez, pela graça de Deus, nós estamos reunidos para estar meditando um pouco na sua palavra. É um privilégio grande que nós temos, que nós devemos estar considerando isso, sendo gratos a Deus por esse privilégio que Ele tem nos dado. Na semana passada, nós estivemos pensando num tema que nos dizia o seguinte: glorificando a Deus nas relações com todos os homens. Nós vimos então o cuidado que nós devemos ter com a nossa relação uns com os outros, nosso falar uns com os outros. A nossa vida como um todo, ela deve ser pautada pela palavra de Deus, temos cuidado, para que a nossa vida possa glorificar a Deus. Nós vimos o apóstolo Paulo, ele nos chamou a atenção sobre abster dos desejos carnais, que eles combatem contra a nossa alma. Então nós devemos ter cuidado, Ele nos falou também que devemos ter um viver honesto entre os gentios, ou seja, entre aqueles que não são crentes, Nós devemos ter um viver honesto, uma vida ilibada, uma vida pautada pela palavra de Deus. Devemos buscar isto. A gente sabe que perfeição nós vamos ter no céu, Mas aqui vamos nos esforçar para dar o nosso melhor, para que o nosso Deus seja glorificado na nossa vida. Vimos que nós devemos respeito às autoridades, porque elas foram constituídas por Deus, Então, se nós resistimos à autoridade, nós estamos resistindo às ordenanças de Deus, e isso não é bom para nós. Então, nós tivemos conversando nesse sentido, Em estudos anteriores, nós vimos que nós devemos ter cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas ações, devemos ter cuidado também com a nossa língua, Cuidado com as nossas palavras. Falamos do nosso relacionamento entre os pagãos, entre aqueles que não conhecem a Deus. E hoje nós estamos pensando em falar também sobre um tema muito interessante. É sobre o casamento. O casamento que glorifica a Deus. Nós vamos tentar buscar alguma coisa na palavra de Deus para nós. Nós sabemos que o casamento é de Deus. Deus quem criou o casamento. Ele é quem fez o primeiro casamento, Mas nós vimos que o casamento, ele é sério. O casamento, ele não é brincadeira. Então, nós devemos ter cuidado, porque nos traz uma grande responsabilidade para nós. Mas nós temos de pensar o seguinte: o casamento que glorifica a Deus é aquele feito na orientação de Deus, que tenha o Senhor como centro, aquele que o Senhor tenha a preeminência, é o que glorifica a Deus. Agora, pensemos assim: então um casamento feito na orientação de Deus não tem problema nenhum? Pode ter. Os problemas certamente virão, mas nós temos a quem recorrer. Eu dou graças a Deus por isso, porque o Senhor, Ele é o autor, é o criador do casamento. Então, Ele tem os antibióticos certos, as vitaminas, para consertar aquilo que não estiver bem no nosso casamento. Paulo, escrevendo na sua carta
aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, é isso mesmo, ele diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, com ações de graça. Então, irmãos, nós temos esse recurso. Quando os problemas vierem, nós temos a quem recorrer. Ao Criador do casamento, aquele que conhece e conhece cada um de nós. Então nós podemos recorrer a Ele, porque Ele é o Senhor e Ele quer que nós sejamos dependentes dEle. Então, se nós queremos que o nosso casamento glorifique a Deus, nós devemos então colocá-lo no nosso casamento, buscar ter uma comunhão plena com Deus, e certamente Ele vai nos abençoar. E nós vamos agora ler um texto da Palavra de Deus no livro de Gênesis, que vai nos falar ali da primeira união humana, né? No mundo, né? Deus ali, então, criando o casamento. É Gênesis capítulo 2, verso 18 ao verso 24. Nós vamos estar lendo esses versos, depois nós vamos caminhando à medida que for possível, à medida que o Espírito Santo for nos permitindo que andemos. Primeiro texto, então, é esse. Vamos ler. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou, a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves do céu e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Até esse versículo aqui, que Deus esteja nos abençoando na meditação desses versículos e outros que nós vamos estar também lendo. Então nós vimos aqui que Deus, havendo criado tudo, né, que nós vemos e o que nós não vemos, né, que Ele criou, a certa altura da história, o Senhor, contemplando a sua criação, Ele viu que não era bom que o homem estivesse só, diz o versículo 18, né? Então, Deus viu, achou que não era bom que o homem estivesse só, e tomou a iniciativa, e diz: far-lhe-ei uma adjutora, ou seja, uma companheira,
uma auxiliadora idônea, capaz, uma pessoa para estar ali junto dele, né? E então ele diz que esteja como diante dele. Então, Deus teve esse plano. Verdade que todas as coisas estão diante de Deus, Ele é onisciente, Ele não é surpreendido por nada, porque tudo está claro diante dele. Mas Ele, considerando a sua criação, Ele viu que não era bom que o homem estivesse só. Então Ele providenciou uma companheira idônea para Adão. O verso 19 e 20 nós não vamos ler, porque nós já temos lido. Ele fala que ele criou todas as coisas, os animais, etc, etc. Mas no final, a última parte do versículo 20, eu vou ler o verso 20. Diz assim: Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus, e a todo animal do campo. É aqui. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então eu fico pensando também que Adão, ao ver toda a criação de Deus, né, os animais e tudo mais, e ele colocando nome em cada, Adão viu que todos tinham sua companheira ou companheiro, né? Mas ele olhava para ele e não via alguém semelhante a ele. E Deus, na sua infinita bondade, Deus viu que isso não era bom. E então providenciou uma companheira para Adão. O verso 21 e o 22, nós vamos ler apenas o verso 22, mas foi quando Deus, então, ele fez cair sobre Adão um sono pesado e tal, e tirou uma das suas costelas, né, como nós sabemos aqui da história. E diz o verso 22, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Então agora Deus fez uma companheira para Adão. E Adão viu agora alguém semelhante a ele. E nós vimos que ele pronuncia da seguinte maneira. O verso 23, disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Então Adão percebeu que era alguém bem íntimo dele, porque foi tirada do seu lado. Alguém disse que Deus tirou da costela, tirou do lado para que o homem, né, não subjugasse a mulher, como se fosse o dono da verdade. E também para que ela também não fizesse o contrário, né? Ou o mesmo. Mas o certo é que Deus fez, então, uma companheira para Adão. E ele percebeu que era alguém do seu sangue, né? Osso dos seus ossos, né? E carne da sua carne. E expressou, como nós já temos lido, né? Que ela era osso dos seus ossos e carne da sua carne, porquanto do varão foi tomada. E diz ainda mais o verso 24, portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, é um ensino que nós podemos pegar aqui. O casal, ele precisa começar a sua vida.
Então, se houver necessidade de morar com os pais, não é um pecado morar, mas a palavra de Deus nos aponta que nós, ao casar, devemos ter a nossa casa, um lugar para nós começar a nossa vida, começar a nossa história a dois, né? E uma outra coisa interessante que fala aqui, ele diz assim: deixará o varão pai e mãe e unirá a sua mulher. Então, o varão e a varoa, ou seja, o homem e a mulher. Aqui nós não vemos chance para essa coisa, vou dizer assim, que está girando por aí. Unir mulher com mulher, chamar isso de casamento, homem com homem, chamar isso de casamento. Isto é uma coisa diabólica, isso não é de Deus. Deus, tem um outro texto que possivelmente nós vamos ler, ele diz que ele criou macho e fêmea. Deus não fez meio termo, né? E então, outra coisa, apegar-se a sua mulher, não é as, não está no plural. Uma vez eu falei com um amigo meu, e a gente conversava muito, ele era casado e era uma pessoa assim muito... Ele não respeitava muito a fidelidade com a sua esposa. Então, eu falei com ele esse versículo, que a palavra de Deus diz que deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher, não é no plural. Ele falou comigo: mas com essa facilidade que está todo mundo descendo, nós vamos subir? Eu falei: mas é o que a palavra de Deus fala para nós. Se nós quisermos sermos felizes, é obedecendo aquilo que a palavra de Deus nos fala. E aí conversamos muitas outras coisas depois. Mas, então, irmãos, aqui Deus realiza, né, essa união de Adão e Eva, dando início a essa união humana, a primeira no mundo, né? Deus criando aqui o casamento e realizando. Então nós vimos que, como nós já temos dito, é alguém que nós podemos recorrer quando os problemas vierem sobre nós. Agora, eu queria falar um pouquinho, deixa eu me ver aqui. Eu queria falar um pouquinho agora sobre os jovens, aqueles que desejam um dia casar, né? Pode ser que tenha alguém aqui nesta noite com esse desejo, né, de casar, constituir uma família. E então eu gostaria de estar falando nesta noite. Coloca isso nos seus planos, nas mãos de Deus, na direção de Deus. Fala com Ele, apresenta a Ele o seu desejo e pede a Ele que cuide de você. Porque, como nós vimos, o casamento é algo sério. Nós não vemos na palavra de Deus a chance de um segundo casamento com o cônjuge vivo. Então precisa começar bem, começar com o Senhor Deus indicando aquela ou aquele com quem nós devemos namorar e possivelmente casar. Nós devemos colocar isso diante de Deus. Porque Deus sabe, Ele conhece cada um de nós, Ele sabe quem vai dar certo com esse ou com aquela. Então, e Ele é o Senhor, vamos dizer assim, Ele é o dono. Ele sabe o que é bom para nós. Então, coloque isto diante de Deus e espera nele. Às vezes a gente até ora
mas às vezes nós não esperamos o Senhor responder às nossas orações, né? Alguns de nós aqui não tivemos esse privilégio que vocês têm. Eu, por exemplo, e acredito o irmão Geraldo e tudo, quando nós era bem jovens, nossos pais nem crentes não eram. Então nós não tivemos instruções que vocês têm. Vocês têm os seus pais que são crentes e que têm a palavra de Deus. Então, vocês são privilegiados nesse sentido. Porque quando jovem, a gente erra muito. Nós vamos muito pela aparência da pessoa. Às vezes até pedimos a Deus, mas nós vamos, antes de Deus dar a resposta, nós vamos na frente. Então, erramos muito, pagamos o preço às vezes, muitas vezes, por não esperar aquilo que Deus fala para nós. Uma coisa também muito interessante, eu lendo aquela história quando aquele servo de Abraão foi buscar a esposa para Isaac, certos detalhes que ele observou ali, né? Ele chega no ponto ali aonde as moças vinham, ele orou ao Senhor e pediu ao Senhor, tipo assim, de uma prova para ele saber quem era a pessoa. Ele falou, aquela que eu pedi para me dar água para beber do seu cântaro, e ainda propor tirar água para os camelos, Senhor, seja essa. E orou e aguardou. A palavra diz que antes que ele terminou de orar, Rebeca apontou lá. Eu fico pensando com o seu canto nas costas, subiando, e veio chegando, e tirou a água, encheu o cântaro, ele falou, dá-me de beber da sua água, tal, mais ou menos isso a palavra. E ela baixou o cântaro, ele bebeu e falou, eu tiro ainda para os camelos, aí encheu lá a pia, os camelos beberam a fartar, e aí ele foi percebendo passo a passo que era aquela. Quando chegou na casa, ele viu o relacionamento que ela tinha com seus pais, com seu irmão, a vida dela ali, como que ela era no lar. Então, irmãos, eu vejo ali, nós podemos aprender, que é uma dica interessante para vocês que estão pretendendo se casar. Observar a pessoa que vocês estão querendo namorar, perceber que é a vontade do Senhor. Observa como é que é o relacionamento dessa pessoa em casa, com os pais, com os irmãos, como é que se ela tem um envolvimento na casa, né? Nos cuidados com a casa, e o relacionamento com os irmãos, né? Ou irmãs, né? E vice-versa. Então, isso é muito importante a gente observar, porque uma pessoa, vamos dizer assim, que é um hóspede em casa, vai ser difícil se ela for, ou ele for, dirigir um lar, se ele for apenas hóspede, não participa de nada na casa, não sabe fazer nada, não sabe preço de nada, né? Dificilmente vai ser uma união que vai dar certo. Então, tudo isso é bom observar, mas primeiramente buscar ao Senhor, que o Senhor vai mostrar a pessoa correta. Então, porque nós vamos ver aqui também um outro detalhe que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, é um versículo muito, muito citado, né, em certas ocasiões. Nós vamos ver o que o apóstolo Paulo fala ali, não é só para o casamento, mas várias áreas da nossa vida. Ele então fala aqui no versículo 14,
Nós vamos ler até o 16. Ele diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então nós vemos aqui que não há consenso entre as trevas com a luz, a infidelidade com a fidelidade, né? Não há consenso nenhum de Cristo e Belial, né? Então, são coisas que não é bom para nós. Não é à toa que está escrito na palavra de Deus para a gente não fazer isto. E não é só no casamento, não. Eu entendo que sociedade nós devemos saber com quem nós fazemos. Não é bom você fazer uma sociedade com uma pessoa incrédula, uma pessoa que não tem compromisso com Deus. Não é bom. Aqui tem mais aplicações que nós podemos fazer. Mas hoje nós vamos estar pensando, então, de uma união conjugal. Não vale a pena nós arriscar pagar esse preço, porque depois que acontecer, não tem volta. A palavra de Deus não deixa brecha para nós pensar num divórcio, que é uma coisa que Deus abomina, né? Aconteceu no passado, mas foi por causa da dureza do coração. Nunca foi o plano de Deus o divórcio. Deus sempre zelou pela uma união indissolúvel, né? Mas então, por isso nós não devemos arriscar, porque não há chance de uma mudança depois, só com a morte, né? Só a morte pode dar uma outra oportunidade que será aprovada por Deus para um segundo casamento. E uma outra coisa que eu gostaria de falar, que pode até parecer assim um tanto estranha, mas não é não. Que não basta, às vezes, ser os dois crentes. Porque às vezes a pessoa fala assim, crente, vai dar certo. Não, precisa saber se é a vontade de Deus aquela união. Porque pode haver um jugo desigual entre dois crentes, pode haver. Às vezes um tem um pensamento para um lado, embora sendo crente, e o outro tem para o outro. Um tem vontade de avançar na vida espiritual, o outro não. Fica preso, dois ficam presos, porque tem ideias diferentes quanto à maneira de servir a Deus, embora sendo dois crentes. Então é bom conversar tudo isso. Qual o plano que a pessoa tem como crente? Como é que você vê a carreira cristã? O que você pensa? O que você pretende, né? Qual o seu objetivo? Qual o seu comprometimento com as coisas de Deus? Isso é tudo coisa que deva conversar. Sempre naquele princípio. Primeiro buscar ver se é a vontade de Deus. Nosso tempo está caminhando, nós vamos tentar andar mais um pouco. Agora nós vamos estar pensando também um pouco sobre a fidelidade no casamento.
vou aproveitar um pouco do comentário que eu tenho aqui. Ele diz assim: o casamento requer fidelidade. Depois nós vamos ver lá em Mateus 5, verso 27 e até o 32, se for possível. E o casamento que honra a Deus é um casamento sem traição. O fato de um desquite, de um divórcio, a palavra de Deus diz que está lá em Mateus 19, depois os irmãos podem estar lendo ali, a partir do versículo, acho que 3. O divórcio acaba sendo uma traição para o outro cônjuge. A palavra de Deus nos dá essa ideia ali, em Mateus 19. Então, o casamento que honra a Deus é um casamento sem traição. Deus requer fidelidade no casamento. Deus requer, não é só pelo fato. Nós vamos, se houver tempo, nós vamos ver. Houve um juramento quando a pessoa se casa. Há umas perguntas que são respondidas ali perante Deus e perante as testemunhas. E então, Deus requer fidelidade no casamento. Por isso, o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 13, o verso 4, nós vamos estar lendo ali, ele fala assim, falando sobre o matrimônio, verso 4, 13, verso 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, eu vou repetir aqui, parece que eu errei aqui. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então, o matrimônio é digno, né, de ser venerado, né, e o leito sem mácula. Então, devemos levar isso conosco e zelar por isso, que nós estamos vendo que o casamento que glorifica a Deus é aquele que foi feito nele e que procura a ter uma vida ilibada, uma vida pautada pela palavra de Deus, uma vida que todos dois buscam ter uma vida com Deus, sendo leais uns com os outros. A lealdade também é outra coisa que Deus pede, né? Porque nós somos humanos, nós adoecemos, nós envelhecemos, então nós precisamos ser leais uns com os outros. Nós podemos ser acometidos de uma doença duradoura, o outro tem que compreender, não pode deixar. Nós vemos muito isso, eu já vi alguns casos, não é entre os crentes, né, graças a Deus, que um adoeceu, o outro ficou uns tempos com ele, largou para lá, partiu para outro relacionamento, não foi leal àquilo que foi conversado quando iam se casar. Então, tudo isso nós devemos levar em conta e pedir ao Senhor que nos ajude a ser leal um com o outro. Porque Deus pede isso de nós. Então, a fidelidade no casamento se baseia na aliança que foi feita. Lá em Malaquias capítulo, parece que é 2, verso 16, também, ou do 14 ao 16, nos fala ali. Uma parte fala que Deus não aceita o divórcio, né? E também parece que é no verso 12 fala dessa aliança que foi feita e que Deus chama de traição do outro cônjuge quando ela é quebrada.
Não se pode deixar a lealdade ao cônjuge por não ser agradável. Nem a infidelidade é motivo para ser infiel também. Então, quando casamos, ainda jovem, com toda a vitalidade, e saúde, ótimo, Mas nós vamos envelhecendo, as enfermidades vêm. Aí pode ser que um já comece a não achar o outro tão agradável como era no início, Mas não é motivo de sermos infiéis, ou ser infiel com o outro. Devemos compreender e manter a nossa lealdade com aquela pessoa com quem nós nos casamos, Então, fica esse recado para todos nós, Por isso, somente após a morte do cônjuge, existe a aprovação de Deus para um novo casamento. Porque fora disso, comete adultério. Nós vamos ver alguns versículos aqui, para a gente ver isso. Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 11 e 12. Nós vamos estar observando. A gente está lendo esses versículos, irmão, porque hoje está uma coisa tremenda. Essa questão de casa, descasa, torna a casar. Tem gente que já, nem chama isso de casamento, mas tem gente que já casou 6, 7 vezes. E isso é um absurdo, Então nós não podemos embarcar nesse barco. Marcos 10, verso 11. O Senhor Jesus diz assim: E ele lhes disse: Qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. E nós vimos que o adultério é pecado. Não compensa. É uma ofensa a Deus. Agora, Evangelho de Lucas, capítulo 16 e o verso 18. Diz assim a palavra de Deus: Qualquer que deixar sua mulher e casa com outra, adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Agora, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, o verso 39. O tempo está terminando ali. Primeira carta. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 39. Diz assim: A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que esteja no Senhor. Então, tem que ser com a aprovação do Senhor. Nós vamos mais um ponto aqui. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7. Nós estamos vendo que não nos dá chance de um novo casamento com o cônjuge vivo.
Romanos capítulo 7. Verso 2 e 3. Ele diz assim: porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele vive, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for do outro marido. Então, vamos aproveitar mais uns 5 minutos aqui, vamos encerrando. Então, o texto lá de Mateus que nós havíamos citado, capítulo 5, verso 27 a 32, nós vamos ler esse texto e fazer uma pequena consideração e vamos assim encerrando. Mateus capítulo 5 e o verso 27 e 32. Nós vamos ler, eu achei ele interessante ali. 5 verso... Evangelho de Mateus 5, verso 27. Diz assim: ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Isso aqui o Senhor Jesus está falando. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira para bem longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Isso parece que no tempo lá de Moisés mesmo, né? Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz com que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Então nós vimos aqui que fecha mesmo as oportunidades, né, de um novo casamento com o cônjuge vivo. Agora, uma coisa que nós podemos observar aqui, que sobre o adultério, não é somente aquele que há o relacionamento sexual. Esse é o mais conhecido e que a gente vê e que são tratados, né, nas igrejas, quando acontece, né, infelizmente, e etc. Mas há esse do olhar, da intenção, que não é levado em conta. Mas o Senhor diz que já realizou quando isso acontece, né? Se olhar com um olhar impuro, ou seja, para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Nós falamos dos pensamentos, cuidado que nós devemos ter com os pensamentos, falamos do cuidado com as nossas ações, e isso aqui é algo que nós temos a considerar, que de repente isso acontece, né? E temos que ter cuidado. O Senhor falou, então, que olhou com olhar impuro, ou seja, para cobiçar, já em seu coração cometeu. Então,
o cuidado, irmãos, que nós devemos ter como homem, né? Mas também o cuidado que as irmãs precisam ter. Os homens, geralmente, nós somos muito ligados ao olhar, né? A gente, às vezes, os homens são assim, muito por aquilo que vê, né? Então, precisa que haja cooperação, tanto de um lado como do outro. Nós guardar os nossos olhos, pedir ao Senhor para nos ajudar, mas as irmãs precisam também, ou as mulheres no modo geral, se cuidar também, para que não venha a ser canal por onde alguém chega a pecar, desobedecer a Deus, ou seja, ofender a Deus, né? Às vezes facilita um pouco no modo de vestir, né? Precisa ter cuidado, às vezes decota muito, às vezes muito apertada as roupas, ou curta. Então, precisamos ter cuidado para que não seja o canal, ninguém queira ser o meio pelo qual alguém veio a pecar. E nós também, como homem, devemos ter cuidado, pedir ao Senhor para guardar os nossos olhos, nossos pensamentos, as nossas ações, e cuidar também com as nossas vestimentas. Muitas vezes o homem veste roupa muito justa também, não é bom. Nunca devemos vestir coisa que nós venhamos a provocar o sexo oposto, né? Não devemos ser o canal pelo qual alguém venha a ofender ao nosso Deus. Não é bom isso. Então fiquemos com esse pensamento. No próximo estudo, possivelmente nós vamos partir daqui de Mateus e vamos chegar ao final. Tem um assunto muito interessante também, ainda falando do casamento que glorifica a Deus. Nós vamos estar pensando no próximo estudo. Então que Deus possa estar abençoando, que cada um de nós levemos conosco esses pensamentos, esses versículos que nós estivemos lendo, e que o nosso casamento venha ou continue sendo um meio pelo qual o nosso Deus esteja sendo glorificado. E assim nós seremos abençoados, se assim nós buscar estar, né, fazendo, né, com que nós possamos trazer glória para o nosso Deus.